Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero bater um papo cabeça com vocês sobre duração das aulas. Será que o tempo de uma aula faz diferença na qualidade do seu aprendizado? Muito bem, minha galerinha. Temática forte, talvez polêmica, divergente, enfim. Antes da gente começar o conteúdo do vídeo, eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários. Você, meu querido aluno, prefere aulas mais curtas ou aulas mais longas? E coloquem também o porquê da sua escolha. Vai ser bem bacana a gente trocar essa ideia aí nos comentários, logicamente de uma forma muito respeitosa. Para a gente debater sobre esse tema e eu falar para vocês a minha opinião, é interessante que a gente separe as duas frentes, as duas pessoas envolvidas ali nessa cena, que seria o aluno e o professor. Certamente para o aluno, uma aula mais curta, mais objetiva, mais direto ao ponto é aceitável e tem muitas vantagens. A principal delas que eu vejo de cara é a questão da otimização do tempo. Aulas mais curtas te permitem economia de tempo, fazem com que você tenha mais tempo para desenvolver outras atividades. É um ponto realmente positivo e é um ponto a se levar em consideração. Quando você olha para o lado do professor, da pessoa que está ali responsável por transmitir a informação com qualidade, com um tempo aceitável e passando tudo o que você precisa saber, a gente se vê numa situação meio encurralada. Por qual motivo? Todos nós, professores, sabemos que é muito conteúdo que a gente tem para ver com os nossos alunos no intervalo de tempo que é relativamente curto. Então a gente tem que pensar muito bem em cada palavra, cada momento da aula, na questão da divisão dos horários, quanto tempo eu tenho para trabalhar determinado conteúdo. E logicamente que quando a gente fica muito restringido pelo tempo, nós acabamos inevitavelmente tendo que cortar algumas coisas. Então, se a pessoa chega para mim e diz assim, ó, Diego, você tem 1 hora, mas não pode passar de 1 hora de jeito nenhum. Você tem que trabalhar todo esse conteúdo aqui, ó, toda essa parte de equilíbrio químico, cálculo de pH, escala de pH, pOH, em 1 hora. Você consegue dar essa aula em 1 hora? Consigo, claro que consigo. No entanto, eu vou ter que adaptar para aquele tempo de 1 hora. Muitas coisas que eu sei, que eu poderia falar nessa aula, talvez pela duração do tempo, eu não vá fazer, porque eu preciso otimizar o tempo. Então, ali com o tempo apertado, eu já vou pensar em oferecer para o meu aluno aquilo que é essencial, o basicão, aquilo que realmente o alicerce do conteúdo. E isso aí eu vou conseguir passar para ele numa aula de 1 hora. Só para vocês terem uma ideia, galera, em 2014, quando eu comecei os trabalhos do meu curso, as minhas aulas elas tinham duração de 1 hora. Naquele tempo, para o vestibular, na realidade daquela época, eu considerava que era um tempo ali suficiente. Era um pouquinho apertado, como sempre é e sempre vai ser, porque tem muito conteúdo para ver, mas naquela época a contextualização ainda não era algo tão forte. Existia, mas não era ainda algo tão forte. As questões costumavam ser questões muito mais técnicas, perguntas mais secas, objetivas, direto ao ponto, sem muita enrolação, sabe? Questões ali mais enxutas, cobrando o conteúdo de uma forma técnica. Quando foi em 2015, eu passei a utilizar uma carga horária de 2 horas. E eu percebi com esse aumento de carga, né, eu dobrei a carga horária no intervalo de 1 ano, eu percebi a fluidez da aula muito melhor, eu percebi o meu aluno menos ansioso, mais tranquilo, porque
Aquela aula de 1 hora era um tempo que dava, mas, no entanto, era um pouco sufocante, que a gente tinha que ali não podia dar um espirro sem estar na programação, senão acabava atrasando tudo. E aí, com o tempo de 2 horas, já era um tempo que eu conseguia trabalhar mais a ideia do aluno e desenvolvendo com ele o raciocínio para que ele vá aprendendo as coisas sem ser só naquela questão do decoreba, só vomitando informação em cima do aluno. Eu passei a ter muito mais tempo para resolver mais questões em aula, tanto nos exercícios demonstrativos da teoria, como nas aulas de exercício que eu sempre faço ao fechamento do capítulo. Enfim, muita coisa melhorou quando eu resolvi apostar nessa estratégia de aulas com 1 hora a mais de duração. Alguns anos depois, não vou saber agora dizer para vocês exatamente quando, mas talvez 2018, 2019, eu passei a aumentar então meia hora. Passei a ter uma aula de 2 horas e meia em média de duração. Essa meia hora a mais me permitia pegar algumas questões cuja resolução necessariamente era mais demorada. Sabe aquela questão do Enem que tinha aquela interpretação, aquele gráfico? Para quem faz provas antigas, sabe aquela questão da Unicamp que você tem que fazer várias análises, tem que olhar para o gráfico, para o dado, fazer a correlação com o conteúdo que está sendo visto e aquela questão que para resolver ali é uns 10, 15 minutos? Esse tipo de exercício eu conseguia inserir na aula. Não somente passar para o aluno e esperar que ele viesse tirar dúvida para respondê-lo fora do tempo de aula, mas eu consegui resolver esse tipo de questão em aula. E a percepção que eu posso compartilhar com vocês que eu tive desse aumento foi notório no desenvolvimento dos alunos. Os alunos passaram a ter mais intimidade com essas questões que tinham um nível de complexidade maior. Hoje, eu trabalho com aulas que têm uma duração média de 3 horas. Dependendo do conteúdo que nós estamos estudando, pode ser até um pouco mais. Muito provavelmente você olha para isso que eu estou falando e pensa assim, professor, mas 3 horas é exagero, professor. 3 horas é muito tempo. Olha, eu digo para você que você conversar com um aluno meu, ele vai dizer, não, professor Diego, 3 horas não é muito tempo, não. Porque é muita informação, gente. As provas mudaram, aquilo que eu falei para vocês. O vestibular mudou, o estilo de cobrança mudou. Então, hoje é fato, eu tenho muito mais tempo para trabalhar toda a contextualização com o aluno. É aquela aula, por exemplo, que lá atrás era uma aula sobre separação de misturas. Beleza, separação de misturas é um assunto tranquilo, ali em pouco tempo a gente consegue passar bastante informação para o aluno. Mas hoje já não é mais só uma aula de separação de misturas. É uma aula que fala sobre tratamento de água, fala sobre tratamento de esgoto também, fala sobre mineração e as consequências da mineração no meio ambiente, na sociedade. Perceberam o tanto de elementos que foram inseridos na aula? Isso, claro, vai exigir mais tempo. E um outro detalhe que eu queria falar para vocês também, galera, lógico que tudo isso que eu estou passando para vocês é o meu ponto de vista, por isso que eu pedi para vocês deixarem aqui nos comentários qual é o estilo de aula que você mais curte, você mais gosta, porque isso também depende muito da necessidade, é um fato que a gente precisa colocar. Se ali num momento você está precisando de um resumo, de uma informação rápida, pré-prova, para revisão, aulas curtas são excelentes porque vão te dar informação essencial, o básico que você precisa para resolver ali o teu problema. Agora, eu penso que se você está em fase de construção de conhecimento, se você está iniciando uma preparação, se você tem alguma deficiência de base, prefira aulas mais longas e detalhadas. É importante eu colocar essa outra parte e detalhadas, porque aula longa, por ser longa, não vai adiantar de nada. É tipo um conteúdo que é muito, muito simples, que em 1 hora daria para colocar suficiente. O professor está dando em 3 horas porque ele está esticando aquela aula e falando a mesma coisa.
aí realmente não é algo muito inteligente. A questão é, prefira aulas mais longas que tenha conteúdo denso e de qualidade do começo até o fim. Como eu falei e ressalto, principalmente para você que está em fase de construção inicial de conhecimento. Porque essas aulas mais longas, elas vão permitir ao professor trabalhar todas as nuances do assunto, todos os detalhes, a introdução do assunto, por que você está estudando aquilo ali, o desenvolvimento do conteúdo, as coisas que você precisa saber, as aplicações e, no final, os exercícios que, obviamente, não podem faltar. Reforço, toda escolha, ela de fato vai depender daquilo que você tem como objetivo. Qual é o seu objetivo, por exemplo, quando você adquire um curso online, quando você compra uma assinatura de uma plataforma, quando você compra uma monitoria de um professor, um acompanhamento, enfim. Qual é o seu objetivo com isso? É importante que, primeiramente, você responda essa pergunta. Não, professor, o meu objetivo ali é ter um conhecimento básico, essencial, para que eu vá lá e acerte algumas questões na prova. Afinal, o meu curso não é tão concorrido, não preciso de uma pontuação tão alta. Beleza. Mas aí para e pensa comigo o seguinte, talvez na sua situação nem vale a pena você investir dinheiro, porque você encontra esse tipo de material gratuito no YouTube. Se você pegar lá, você está precisando de uma aula, sei lá, aula de ligações químicas, uma aula de tabela periódica, mas ali uma aula mais sucinta, mais rasa, mais objetiva, mais curtinha. Você encontra no YouTube. E o melhor de tudo, galera, com qualidade. Tem muita aula boa aqui no YouTube, tem muita aula de qualidade. Agora, se você busca algo mais detalhado, mais diferenciado, com nuances, com detalhes, porque o teu curso é muito concorrido, você precisa ter um diferencial na pontuação, para você uma ou duas questões a mais que você acerta fazem muita diferença na tua nota final, aí a minha opinião, o meu ponto de vista é que realmente você busque essas aulas que são mais detalhadas. Mas é claro, galera, que essa é a minha opinião. Eu quero ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários. Se vocês concordam comigo ou discordam, deixe aqui, mas logicamente de uma forma sempre respeitosa. Eu vou ficando por aqui e muito em breve eu vejo vocês para mais um vídeo aqui do canal. Grande abraço a todos, minha galerinha, e até a próxima. Tamo junto. Valeu!